Bom, acho que eu tô ao vivo, né? Eu sou o convidado da live, mas parece que a Tim tava boicotando de alguma maneira a live e agora eu tenho que chamar. Desculpa. Foi, tá Foi. tudo certo, né? Tudo certo, tô te ouvindo. Me vê bem também? Me ouve bem? Sim, Tá, então eu vou tudo fazer certo. Com o assim. som também, né? Tudo, tá ótimo. Eu vou iniciar como eu inicio normalmente. E, Tá, e aí a manda gente ver. vai conversando, tá? Não esquece de Tá, salvar depois. tá, eu vou fingir que eu ainda não tinha entrado. Vai. Isso, isso. Gente, tudo bem? Meu nome é Karina. Esse é mais um Abocamentos. Lembrando que esse projeto nasceu da ideia de encontrar artistas, de conversar sobre as suas profissões em diversos campos da arte. Nesse mês a gente está conversando com artistas de audiovisual e cinema, mas no caso do Ricardo também tem uma relação aí com o teatro. Os vídeos ficam todos salvos no YouTube e no nosso IGTV, e esse vídeo também vai estar no nosso IGTV. Não tão rápido, a gente tem que fazer o download dele primeiro e colocar no nosso Instagram, porque vai ficar salvo no do Ricardo. Mas ele vai estar lá hoje. E vamos lá, não vou enrolar muito, vamos começar conversando com o Ricardo, que é ator, diretor, roteirista audiovisual e também tem essa experiência com teatro, né? Que foi assim que eu comecei a te ver na arte. E para a gente começar, eu acho legal dar esse espaço para você se apresentar. Lembrando que a gente tem até 1 hora, então fica tranquilo que eu vou controlando aqui. Mas se passar de 1 hora, o Instagram corta. E eu Certo. queria que você começasse falando, se apresentando, falando da sua formação e na USP e também falar sobre a sua formação do intercâmbio, que eu acho que são duas coisas bem interessantes. Só para te dizer uma coisa, a gente recebeu muito comentário de alunos que fazem teatro na UFO e que têm esse desejo de trabalhar com cinema, de atuação para Hum, cinema. Então, eu acho que falar da sua formação para eles pode ser bem, bem rico, bem interessante. legal, beleza. Tá bom. Então, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu gosto eu gostei, né, já de saber que você mesmo tinha começado, né, a faculdade de artes cênicas, né, que no primeiro momento que eu te vi eu falei que você tinha cara de artista, né, Muito obrigada. e, Espero que sim. bom, não sei também o que eu tô fazendo aqui, né, porque no meio de tanta gente com doutorado aí e tal, que Imagina. trabalha de verdade, é, Você tem mas suas então, experiências de verdade também. sim, espero que sim, brincadeira, não, Tem. aqui. Bom, então, quando eu era adolescente, né, tava na escola e tudo mais, eu me interessei muito pelo teatro, né, na verdade, assim, eu tinha um jeito bem é, expressivo, né, Uhum. pessoalmente. Só que o que acontece? Teve alguns episódios de bullying, né, ao redor do tempo. Uhum. E muitas vezes era justamente direcionado a esse jeito, né, que eu demonstrava que eu tinha e tudo mais. E até que quando algumas pessoas me estimularam, né, a entrar no teatro, eu vi assim que no teatro eu podia ser assim o que eu quisesse com a desculpa de que era uma ficção, né, uma fantasia, enfim, Uhum. algo separado da realidade. E daí Sim. é interessante que vem essa reflexão, né, que muitas vezes a ficção ela é mais real do que a realidade expressa, em alguma medida. Então, eu comecei o teatro e eu me encontrei nisso, né? Talvez num primeiro momento porque eu podia ser quem eu era, mas na verdade tinha algo que chamava dentro de mim, né, para ser expresso artisticamente. E eu me interessei por cinema, principalmente, né, a partir daí veio os trabalhos da escola, trabalho de filosofia, inclusive, Uhum. que o professor pediu para fazer vídeo, e aí eu falei, vou fazer um curta-metragem. E aí começou, né, e foi, e aí eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Até então eu queria ser astrônomo, pensava em fazer astronomia, e aí de repente foi para cinema. Aí ficou numa dúvida, né, entre cinema ou artes cênicas, porque os dois me atraíam muito.
E na Mas eu época você falei, já ah, não. fazia teatro, né? Você já, quando você estava É, nesse processo de descoberta, você fazia teatro. Que eu eu lembro fazia disso. teatro. Fazia teatro na escola mesmo, né? Uhum. Pessoal lá. E aí também uma, uma diretora lá, né? De um grupo lá, a Yara Taps. Se você vê Uhum. assim um dia, a Yara, se você vê essa live um dia, Yara, um beijo. Me chamou para Bonitinho. fazer parte de um grupo fora, profissional, né? Uhum. E aí então eu fui trabalhando, né? Trabalhei em dois grupos, né? Ficando em cartaz e tudo mais. Tinha, né, bastante coisa musical. E aí também, enfim, com o passar do tempo fui trabalhando também fazendo personagens, né, para empresas e tudo mais. Disney, né, que eu amo. Quem não ama, né, fazer personagem da Disney. Sim. E então, mas como faculdade eu pensei em fazer realmente o audiovisual, né, e me aprimorando em cursos técnicos e outras coisas relacionadas à parte da atuação, né. E com certeza uma coisa sempre influi muito na outra. E aí então, em 2014, eu entrei na USP, né, em audiovisual, Uhum. e fui então, né, passando pelo curso, pegando algumas aulas de ouvintes lá no Departamento das Artes Cênicas, e sempre me atraiu bastante também, né, ver a parte da direção de atores, né, ler um pouco de Stanislavski, de Meisner, enfim, de vários teóricos nesse sentido. E, bom, e teve a disciplina de direção de atores lá, que foi com a professora Luciana Canton, que eu vi assim que em uma aula dela eu tinha aprendido mais do que o conjunto de workshops e oficinas que eu tinha feito antes dela. E aí eu fiquei doido para participar de uma aula dela como ator, né, não só como diretor de atores. Uhum. E aí então, em 2017, né, a grade da USP lá já tinha dado uma aliviada e eu consegui então começar, né, o curso de técnica Meisner, fiquei lá um ano e meio. Uhum. E antes disso eu li o livro do Meisner, né, e tudo mais. Pareceu assim a técnica que mais me chamou a atenção nesse sentido. Entendi. E com relação ao intercâmbio, né? Não, É, eu acho que a gente podia falar da técnica, já que a gente está nesse tá, assunto, e aí depois a já que gente já fala do engatou, intercâmbio. Já que a gente já beleza. mencionou. Porque teve uma pergunta sobre isso, perguntando o que que era essa técnica, então para você explicar um pouco, e Hum, como que você usa ela no seu trabalho. Porque a pessoa que comentou disse que via mais isso para o cinema e não para o teatro, e aí queria entender isso nesses dois lugares, porque você tem essa figura híbrida do teatro e do cinema. certo. Tá, assim, primeiro deixar claro que eu não sou especialista, né, em técnica mais, né? Eu só sou Claro. alguém que tá apenas estudando, né? Sim, estuda e pratica, né? É, busca na medida do possível. E, bom, a técnica Meisner vem de um cara chamado Meisner, sobrenome Uhum, Meisner, e que fazia parte de um group theater, que era, uhum, né, basicamente um laboratório de atores, lá na década de 20 e 30 nos Estados Unidos, que, né, o Sanford Meisner, Lee Strasberg, Stella Adler e outros nomes grandes aí fundaram esse grupo, de início com a ideia, né, de fazer é, experimentos baseados no sistema do Stanislavski, né? uhum, Então eles começaram, né, a estudar, né, o sistema do Stanislavski, a desenvolver e tudo mais, e aí diminuindo bastante a história, né? uhum. Em alguns momentos eles foram discordando, né, uns dos outros e cada um seguiu meio que o seu caminho, né? Mas todos em alguma medida baseado no Stanislavski. Eu até lembro de ter lido uma carta que eles trocaram, né? Tipo esse grupo com o Stanislavski e algo assim no sentido do Stanislavski falando bom, a gente tem esse sistema aqui, mas nós somos outra cultura, outro país, outro lugar, né? Então, nesse sentido, assim, de desenvolvam o de vocês. Praticamente isso. Uhum. Basicamente isso, ele diz, né? Não lembro exatamente as palavras. E a técnica Meisner, então,
tem bastante a ver com essa relação do viver verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias. Então, e também tem algo muito assim relacionado à relação com o outro, né? Uma das frases que ele mais repete no livro, né? Que é importante para entender a técnica e o atuar nesse sentido, não faça nada a não ser que algo te leve a fazê-lo. Então, é uma ideia assim, eu vou deixar acontecer naturalmente, né? Uhum. Eu não vou ficar pensando assim, acho que nesse horário é bom levantar uma sobrancelha, né? Depois que eu falar isso, eu vou dar uma fungada. Então, não, você vai reagindo especialmente ao parceiro de cena, Uhum. porque a interação verdadeira vai se dar nisso, né? A Exato. reação verdadeira vai ser nessa interação em que você realmente está conectado com o outro. Sim, Então porque é aí tem isso, o né? exercício. A gente pode ter coisas pré-combinadas e situações, as deixas, as falas e tudo mais, mas na hora ali é que vai acontecer mesmo. Uhum, E é ali que acontece o jogo entre os atores, né? Entre as pessoas, porque muitas coisas podem sim, interferir, né? total. Ele fala muito disso da relação do instinto, né? De você não ficar planejando muito conscientemente, sim, mas deixar o instinto, né, guiar, acontecer e desenvolver essa relação em cena de uma maneira espontânea, né? O mais espontâneo Uhum, possível. entendi. E aí Essa tem técnica. exercício para desenvolver. Não, pode falar, Não, não, desculpa. pode falar. Não, eu ia só perguntar de onde, se você viu essa técnica na faculdade e se foi nas disciplinas de artes cênicas ou se foi no audiovisual e como que você foi trabalhando isso. Não, foi De onde surgiu, assim. sim. Não, então foi no audiovisual mesmo, com essa professora Luciana Canton, na aula de direção de atores. E aí eu me interessei, né? Entendi. Fui atrás. Mas assim, com relação a cinema ou teatro, é, assim, a gente também ia conversar de uma questão assim relacionada à diferença da atuação do cinema e do teatro, né? Que é uma das perguntas, Acho que aham. talvez a gente já pode entrar um pouco nisso. Claro, claro. Assim, tem a ideia mais difundida, né, mais clichê até, de que o cinema, né, enfim, a TV é algo mais contido e o teatro é algo mais expansivo. Uhum. Mas eu acho que simplesmente se você, né, adquirir um repertório de cinema e de teatro, você vê que isso não é verdade, necessariamente. Tem muitas propostas teatrais que podem ser contidas e propostas, né, no cinema que podem ser super espalhafatosas, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tudo depende da proposta, né? Da proposta do cinema, da proposta do teatro, da proposta daquilo que você quer fazer em cada meio como expressão artística naquele momento, né? Sim. Então, assim, com certeza essa técnica é para qualquer tipo de expressão, desde que você busque algo mais voltado para essa coisa espontânea, assim, mais instintiva, né? Mais aquele sentir, né? E realmente entrar no estado de espírito para expressar isso de uma maneira espontânea na cena e não ficar planejando conscientemente tanto assim, né? As reações Uhum. emocionais. Sim, sim. E aproveitando que a gente entrou nisso e aprofundar mais na pergunta, eu queria te perguntar se você já atuou e dirigiu no teatro e no cinema, e aí comentar um pouquinho sobre essas diferenças, o que você, onde você tem mais facilidades ou alguns detalhes importantes que você observa desses dois lugares. E só para Uhum, reforçar uma coisa, eu acho que o objetivo do Abocamentos é exatamente esse, né? A gente trazer pessoas para diálogo e para se ouvir e para conversar, independente da experiência que elas tenham, né? Seja uma pessoa que tem experiências mais recentes e que está no final do processo de formação, mas que já tem as suas atuações profissionais. E também a galera que já está há muito tempo na carreira. Eu acho que é importante a gente ter esse diálogo com todo mundo,
de toda forma, é sempre muito formativo, mas formativo é uma palavra muito acadêmica. Mas, enfim, sempre contribui muito para todo mundo, né? Acho que a gente sempre tem muito o que ouvir e o que falar. E eu acho isso importante. Então, eu estou muito feliz de te receber aqui. Para quem não sabe, o Ricardo foi, acho que, meu primeiro amigo da vida, assim, a minha primeira lembrança da vida. Uma das primeiras lembranças é com o Ricardo. E aí é muito legal, porque a gente se afastou, claro, né? A vida é assim, se afasta um pouco. E aí quando a gente se reencontrou, a gente estava na mesma área. E isso é muito interessante, como os caminhos na vida vão se cruzando. Mas tá, então, voltando na pergunta que eu viajei aqui, é para falar sobre a relação do teatro e no cinema, tanto na atuação quanto na direção, que eu acho que é interessante. E não necessariamente cinema, né? O audiovisual. Porque eu vi um clipe que você dirigiu e você fez o roteiro, se eu não me engano. Você também atuou, que você fez tudo. E aí, de uma música, que eu não vou lembrar, desculpa. Mas você pode Sim, é o comentar sobre último, né, isso. que eu É, o mais coloquei. recente, é. E aí, para você comentar sobre isso. Vou ficar quieta aqui. É um legal, e por favor, fale. Mas então, assim, eu me considero alguém em aprendizado, né? E, na Uhum, verdade, nunca quero sair dessa posição de aprendizado. claro. E eu sou muito curioso, então eu gosto, assim, que nem eu falei, eu não fui mais fazer, né, astronomia. Fui fazer cinema. Mas isso não me impede de estudar astronomia, e eu estudo astronomia. Uhum, E eu amo, né, filosofia, sociologia, psicologia, então eu gosto, assim, de me aprofundar no maior parte possível de autores nesse sentido, né, agora também eu estou vendo uma pós em psicologia analítica, e eu acho, assim, interessante como diretor, né, o roteirista, o ator, assim, todas as expressões artísticas, na verdade, elas vêm de uma mesma fonte, que é expressar simbolicamente aquilo que não pode ser articulado racionalmente. uhum, Então, tem aquilo que você pode fazer um discurso racional sobre alguma coisa X, mas tem coisa que você não capta racionalmente. Tem coisa que você não trouxe para a consciência de uma maneira articulada, mas é uma impressão que está lá no profundo. E a arte, muitas vezes, ela dá expressão simbólica àquilo justamente que é a linguagem dela, que são símbolos, né? uhum. Das mais diversas formas. Então, eu acho que pode ser interessante dar essa caminhada, sabe, por diversas coisas, por diversas facetas. Enfim, eu dei uma viajada aqui, mas é legal, assim, eu acho que quem se propõe a ser diretor também entender o que é estar no lugar do ator, né? E também quem é ator em algum momento ter, né, essa experiência. Eu acho que os dois papéis são fundamentais. Eu não tive assim a experiência de uma grande produção assim, né, para atuar como diretor e ator ao mesmo tempo. Sim. Mas eu sei que já nas coisas pequenas e simples isso já é bem difícil, né? Mas Uhum. a gente tem grandes nomes, né? O Chaplin, o Orson Welles, o Woody Allen, enfim, vários que conseguiram, né, fazer isso de um jeito muito bem feito. Sim. Mas é difícil porque o diretor ele tem que ter um olhar mais analítico assim e meio que tá avaliando e julgando assim de uma maneira se aquilo tá encaixando bem com o resto, né, da obra, se aquele momento tá ou não, ou se é aquilo que deve ser transmitido. E o ator, assim, eu acredito, né, baseado mais nele e outros teóricos também, que o ator ele tem, se ele tiver com muita consciência de si, aí, assim, né, como uma pessoa tímida que está com consciência de si, então ela está se julgando a todo momento. E com isso, ela não consegue agir com naturalidade. Fica um negócio muito, como é que as pessoas estão me percebendo, né? O que eu estou Uhum. fazendo? Será que isso foi legal ou não? Então, para ser diretor e ator ao mesmo tempo, parece que você tem que separar em momentos do mesmo jeito. No sentido de, nesse momento, eu estou atuando.
não é bom que eu fique consciente de mim mesmo. Mas aí então eu vou sair desse lugar de ator e ver a cena que foi feita, né, com o olhar do diretor, Sim. especialmente no cinema, né? Sim, teve uma disciplina aqui na UFO que a gente discutiu bastante isso e foi uma questão que apareceu muito, eu acho interessante, não estava nos nossos planos, mas é isso, os assuntos vão vindo. Uhum, E eu acho muito legal essa discussão da autodireção e como essas duas funções se complementam e como elas também geram um conflito muito forte, né? Uma coisa que eu sempre falo quando a gente conversa disso de qualquer jeito você vai sair frustrado, assim. Eu acho que é a minha opinião. Não é nada uhum, técnico, é só o que eu sinto. Como sim, pensando em situações que eu me autodirigi, eu acho que uhum, uma parte de você sempre sai frustrada, seja o ator ou o diretor. E se você conseguir assim que os dois fiquem contentes, é o auge, né? A glória nossa, a realização. Porque é verdade. isso, eu como diretora idealizo coisas, né? Tenho coisas na minha cabeça, eu sou muito de imagens, então eu crio as cenas na minha cabeça, eu consigo visualizar elas perfeitamente acontecendo, mas não necessariamente eu como atriz vou conseguir executar aquilo que eu, diretora, estou pensando. O que é muito louco, porque se eu consigo imaginar, a ideia é que eu vou conseguir executar, mas não acontece. Na E prática é aí outra coisa. e aí a atriz fica frustrada de pensar que, poxa, eu queria fazer isso, e aí se não. Enfim, eu acho que é uma relação bem complexa, mas bem Sim, interessante, assim. Eu desisti um pouco disso, eu confesso, mas eu admiro muito quem faz, e eu acho que tem muito crescimento nisso. Mas eu tento perambular pelos dois lugares, porque é o que você disse, eu acho que uma formação complementa muito a outra. Então, uhum, entender esse outro papel, né? Essa outra figura que está ali. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, só para boa. a gente não perder, e falar do intercâmbio, que é uma coisa muito interessante, até porque tem todos esses aspectos de como que é o audiovisual e o cinema num lugar tão distante e tão diferente como você foi, Uhum, e que é um lugar que está ganhando, o cinema de lá está ganhando muita visibilidade, né, pra gente sim, agora. Como eu tô falando no sentido de asiático, né? cinema, do Deixa eu asiático adivinhar, e no você cinema. vai citar o Parasita. Não, eu pensei, mas eu falei, não vou falar, vou falar um outro Não, cult. fala. Não, mentira. Mas foi, por causa de Parasita, a gente tem agora o cinema Sim, asiático muito mais presente no cinema comercial. Era esse ponto que eu queria chegar. Que era um lugar, obviamente a gente já tinha em cinema cult, né? Cult, que a gente chama, sei lá, mas os alternativos. E agora eles estão ganhando espaço nisso. Então eu acho que é interessante você falar de como foi, né? De como surgiu esse intercâmbio, como foi estar lá e o que você observou de lá, assim, as diferenças e tudo mais. legal. Só um detalhe, pequeno detalhe, né, que eu esqueci de mencionar, mas uma diferença óbvia do cinema e do teatro é o ao vivo, né, com o público. Uhum. Enfim, tem a questão, né, do público tendo essa troca, né, naquele Uhum. momento, né. E você sente, né, tipo, esse dia o público tava tal, né, no outro dia você fala, não, hoje Sim, o público tava mais assim, e também hoje eu tava mais assim, né, você vê que o teatro depende muito dessa troca ator-público, né, que é exato. diferente da só a câmera. Mas enfim, vamos pra Sim. China. Tá, depois a gente volta nisso. Agora vamos pra China. Bom, eu acho sensacional, assim, eu não tinha muita ideia de viajar por aí. Em 2017, eu tive meio que uma crise existencial boa, porque Uhum. foi algo assim de colocar as minhas certezas em dúvida para ter certezas mais bem estabelecidas, né? Mas que também qualquer hora pode entrar em dúvida de novo e vou embora. Exato. Mas foi um momento que eu estava muito assim, até em relação às minhas crenças e tudo mais, e querendo viver algo de alguma maneira mais relevante, mais dedicado ao outro, né? No sentido de aquilo que eu posso impactar, né, socialmente e a vida do outro de uma maneira que seja efetiva e prática, né? E, enfim, em 2017 eu tive uma primeira viagem para fora, que foi na África do Sul, Uhum. Botsuana lá, e foi uma ideia assim mesmo de um intercâmbio humanitário, né? De um mês Uhum. ficar lá tal. A gente inclusive fez uma peça lá e
ir apresentando em orfanatos, né, em creches e tudo mais, que foi muito legal, assim, e abriu muito minha mente para possibilidades, assim, de entender a arte nesse papel, né? Nesse papel de transformação social e transformação, né, no geral. E aí, desde então, assim, também, acho que a partir do momento que você vai para um lugar fora, assim, a primeira vez, eu vi isso, essa experiência de outras pessoas, né, você fica mais animado, né, para ir cada vez mais. Porque você vê, assim, o quanto você ganha de ver uma cultura, um lugar diferente, né, ter uma experiência diferente. E, então, em 2018, eu estava um dia na piscina aqui do que tem no meu prédio, né, à noite, Uhum. olhando as estrelas, né, identificando as constelações, tal, com os conhecimentos de astronomia. Sim. E eu tava, né, meio que meditando e orando, e eu tive como se fosse uma intuição de que eu ia para a China. Uhum. E parece meio doido, bem, qualquer um aí interprete do jeito que quiser, né, essa questão da intuição. Claro. Mas naquela mesma semana, então, veio isso, né, eu notei até no Evernote, e naquela semana apareceu um edital lá na USP de ir fazer esse intercâmbio lá na China, né? Uhum. E tinha uma vaga só, e não era o tipo de intercâmbio que tinha bolsa de ajuda de custo, né? Não ia pagar Uhum. nada pelos estudos, mas também Nossa. não ia ter nenhuma ajuda assim com passagem e tudo mais, né? Estadia. Uhum. Então, naquele momento, né, com aquilo que eu tinha de recurso financeiro, parecia meio impossível, Uhum. mas eu falei, deve ser isso mesmo, e eu vou me inscrever, e aí me inscrevi. Eu não sei quantas pessoas estavam interessadas, mas enfim, eu fui selecionado. E então as coisas foram acontecendo, né? E Uhum. aí eu consegui trabalho fixo por um tempo, né? Fui fazendo bastante freela, e aí consegui ir. Aí aconteceu umas doideiras lá, né? Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel até o final da minha estadia lá. Mas de repente eu não tinha mais que pagar aluguel. E os dois outros que foram nesse intercâmbio antes de mim tiveram que pagar aluguel, de repente eu não tinha que pagar aluguel. Uhum. E eu pude ficar, e aí consegui uns trabalhos lá, assim, simples, né? Inclusive de figuração numa produção chinesa, que foi bem Que interessante. legal, que legal. É, e o mais legal, assim, é ir se enfiando, assim, né? É ir se enfiando e ver o que acontece. Exato, tem que dar a cara, né? Tem que. Exatamente. E, enfim, é interessante ver a importância, né, que mundialmente, assim, que a China está tendo agora, né? Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Uhum. E é interessante ver as diferenças, mas eu acho até o mais interessante é ver o que tem de comum nas diferenças. Uhum. No sentido de que, assim, né, a própria arte, se a gente pegar, né, ela como expressão simbólica de conteúdos inconscientes, ela pode ser até pré-cultural, né, que é a ideia que o Jung coloca, que Joseph Campbell coloca, que assim tem as culturas e as histórias, né, enfim, o cinema e antes do cinema os contos, os mitos, os livros, eles são uma expressão cultural, ao mesmo tempo que ele contém elementos pré-culturais, elementos arquetípicos que unem a experiência de toda a humanidade. Então você vê como que obras de séculos atrás, até de milênios atrás, conseguem permanecer relevantes até hoje. Alguma coisa tem nelas que pega de pré-cultural, de arquetípico, daquilo que tem mais profundo da nossa psique e da nossa experiência. Então, eu acho que é interessante, que nem o Joseph Campbell coloca, né, os temas são universais, mas aí as culturas, elas fazem inflexões desses temas universais. Então é interessante ver as manifestações culturais e ideológicas desses mesmos temas que unem toda a experiência humana. Então,
eu acho que isso é, assim, o de mais rico que a gente consegue pegar, assim, uma das coisas mais ricas que a gente consegue pegar é vendo outras culturas e outras questões, né? Enfim, a nossa sociedade, ela é diferente da Coreia, mas tá aí o Parasita, né? Impactando a gente do jeito que impactou. Exato. E lógico que tem questões, né? Por exemplo, um dos principais temas que ele, que ele carrega, né? A questão do capitalismo, né? Isso a gente tem em comum, mas ao mesmo tempo questão de opressão, questão de, assim, a gente era para estar no mesmo nível se ajudando e a gente está aqui se matando, ou questão de hierarquia que é independente do capitalismo também. Tem várias questões, assim, que remetem à nossa experiência que é interessante a gente observar e pensar nelas e pensar elas também como possibilidade de ser retrabalhadas para mudança social e pessoal, né? Porque são sempre os indivíduos que mudam a sociedade, mudando a si mesmos primeiro, né? Claro. É. Que a gente esquece um pouco disso, mas é isso. É porque é sempre a tendência a terceirizar, né? A culpa Uhum. dos males do mundo, aí todo mundo terceiriza, e aí fica, na verdade, um negócio imaginário, fantasioso, que tá lá em cima, assim, que ninguém sabe exatamente o que é, né? Que às vezes dá um nome ideológico, mas que na verdade é simplesmente uma fantasia, uma Exato. imagem única para projetar, né? Todos os medos. Sim, e aí a responsabilidade não é mais de ninguém, porque É, cada um joga para alguém e assim vamos. sim, sim. Nesse tempo que você ficou lá, você foi para estudar. Tá, uma pergunta bem simples que eu vou fazer, mas é especificamente o que você estudou no seu intercâmbio. Se Uhum, foi mais a parte de produção ou se mais a parte de direção. Eu imagino que você tenha tido contato com tudo, mas eu acho legal falar. uhum. Bom, eu fui de um jeito bem legal lá, que eu podia escolher as disciplinas que eu quisesse lá, dos Uhum. diferentes anos. Sim. Então eu peguei o que mais me interessava, né? E aí com certeza nisso estava envolvido. Um pouco de direção, de roteiro e também de atuação. Uhum. Mas o que mais deu o ganho lá, eu acho que foi mais legal, foi o roteiro mesmo. Entendi. Pode E contar mais. lá, assim, era uma ideia bem prática, né? Muitas vezes essas universidades maiores de cinema no exterior, elas são voltadas bastante para a prática. Aqui no Brasil, me parece que são mais voltadas, né, para uma parte mais teórica, né? Mais pensar aquilo, que eu Uhum. acho importante, né? Ter todo o embasamento histórico, teórico, crítico. Mas eu acho que ter ido para lá foi bom para complementar nesse sentido, sabe? Eu acho que a USP foi legal, mas também ao mesmo tempo foi bem teórica. E lá foi legal para ter essa questão da prática. Entendi. Entendi. E quanto é importante isso, né? Porque às vezes a gente estuda, não que não seja importante estudar, gente, tem que estudar, tem que ler, tem Uhum, que pesquisar, tem que estar nesse lugar também. Mas quando a gente fica só sim, nesse lugar e sem colocar na prática, e se a gente quer ser uma pessoa da prática, a gente precisa ir para esse lugar, né? Precisa se colocar nesses riscos sei lá, efetivamente tornar concreto o que a gente lê e pesquisa e estuda. sim. E ao mesmo tempo você consegue, né, comprovar, né, assim, na prática se aquilo faz sentido ou não, né? Porque tem muita coisa Exato. na teoria que a gente fala, uau, que teoria, né? Mas se a gente tenta fazer prática é outra coisa. Exatamente. E também vai descobrindo os seus estilos, né? De o que funciona mais e o que funciona menos. E Total. deixa eu pensar. Bom, se você quiser complementar, falar mais sobre o intercâmbio, você pode. E aí depois a gente poderia falar também um pouco já pensando nessa situação toda de pandemia e de como que isso tudo está afetando, se você está trabalhando, se você tinha projetos que foram interrompidos e como que você vê esse lugar da pandemia interrompendo as atividades artísticas. Interrompendo não, né? Transformando, não sei. Sim. É,
Bom, o intercâmbio, eu acho que foi isso, assim, eu acho que é o mais legal, assim, é fazer amizade, na verdade, né? O legal era que lá tinha gente de todos os lugares do mundo, e agora eu tenho casa em vários lugares do mundo, né? Porque eu falava, se um dia você for para os Estados Unidos, fica na minha casa. Se um dia você for lá para a Itália, fica na minha casa. Se um dia você for, né, para o Caribe, fica na minha casa. Sim. Então eu acho que sempre assim, o principal das experiências vão ser as conexões, né, humanas, mais do que a experiência de uma maneira abstrata, né? O principal são sempre as pessoas, né? Uhum. E aquilo que teve de troca e, né, aquilo que de alguma maneira um influenciou e fez de alguma maneira a vida do outro melhor, né? Uhum. Bom, com relação ao cinema agora na pandemia, né? Uhum. Assim, eu tinha algumas impressões, né? Eu vi também alguns especialistas em cultura falando um pouco, mas parece que, assim, eu tinha eu tenho um curta-metragem para filmar, né? Que ganhou o último edital do PROAC, ganhou financiamento, né? Uhum. Então a gente ia filmar ele em abril e com isso, né? Agora a gente não sabe mais quando. Mas Nossa. parece que a publicidade, né? Isso os atores também acompanham, né? Dando ok lá no Facebook. A publicidade parece que já voltou, né? Com tudo. Pelo menos é o que parece, assim, tá indo numa boa já. Mas, assim, o que eu acho que vai ter de diferente é que, primeiro, eu acho que vai ter um amontoado de projeto, né? Que ia ser filmado em todo esse tempo que não foi. E que aí vai vir tudo de uma vez. Exato. E, ao mesmo tempo, vão surgir novos projetos, novas ideias em resposta à pandemia, Sim. né? Que nem o, o Jung coloca, por exemplo, que assim, eu acho isso muito legal, muito interessante, especialmente para falar para quem acha que artista, né, é vagabundo, que ele fala assim como o inconsciente a nível individual, ele procura de alguma maneira ajustar o consciente individual, a arte é assim para a sociedade. Então a arte é como se fosse um inconsciente social que, né, como segundo ele a psique seria, né, um sistema autorregulador, a arte então viria como uma maneira de corrigir as questões sociais, os problemas que estão colocados, a rigidez do consciente coletivo, cultural. Sim. Então, a pandemia traz novos problemas, traz novas questões a serem trabalhadas. E o artista, então, é colocado nessa posição de pegar aquilo que não está sendo pegado racionalmente, conscientemente, e expressar isso de maneira simbólica, de uma maneira que possa ressignificar no entendimento das pessoas e no entendimento social aquilo que está sendo colocado. Então, assim, com certeza isso como um grande evento, né, que aconteceu a nível mundial, com certeza muitos filmes, né, peças, músicas, pinturas, todos vão vir como uma espécie de resposta a isso, né? E uma expressão pessoal frente a tudo isso. Sim. Porque é É, isso, é né? O ser humano reagindo. meu irmãozão. Valeu, meu irmão. Puxei meu irmão menor. Oh. Gente, É... só pra ler o comentário, porque depois isso vai sumir, é porque o Ah, Marcelo fala. comentou inteligente esse meu irmão. E aí, pra quem assistir, foi isso que aconteceu. Porque depois some e aí fica sem os comentários. Mas é isso. Sim. E é legal que, assim, eu acredito que você, como artista também, já teve essa impressão, essa experiência de você estar no meio de um grupo social que você faz parte, né, frequentar ambientes que você realmente frequenta comumente, mas você não se sente totalmente adaptado àquilo,
não se sente Uhum. totalmente pertencente, assim, né? Meio que sempre um outsider, assim. Uhum. Então, mas isso seria normal nesse sentido, né, para artistas, porque aí foge, fugindo do lugar comum, né, daquilo que está sendo colocado por todos, fugindo desse lugar comum, vai pegar coisas, né, que outros não estão pegando e vai expressar de uma maneira, né, que traga isso à tona. Sim. Tem uma percepção minha que eu acho que vai de encontro ao pensamento de muitas pessoas, que é o do quanto, não romantizando a pandemia e essa situação que a gente está vivendo, porque é horrível e, e é de toma essas dimensões por uma falta de responsabilidade pública e por uma falta de administração de crise e tudo mais. Então, acho que a gente não tem que romantizar essa situação que a gente está vivendo, né? É muito Enfim, ruim e pronto. Mas, querendo ou não, isso coloca as pessoas numa situação de isolamento e de contato muito íntimo com você mesmo. E aí, questões que antes você não tinha tempo de parar, ver e analisar, entender o que está acontecendo, agora você tem, porque o que mais tem é tempo e a sua própria companhia. Então, eu acho que tudo isso também vai ser muito refletido, né, na arte. A gente tem também isso como processo histórico de outras vezes que tiveram outras, não só pandemias, mas guerra e outras crises, outras situações hum, grandes que impactaram muito na arte e que, em sequência, vêm movimentos muito revolucionários, né? Não sei se posso falar assim, mas como se a arte desse um salto ou uma diferença muito brusca depois desses momentos, né? Porque é uma renovação desses seres humanos e de como sim, eles fazem arte. E isso é muito importante, né? verdade, Não verdade. vai ser. Acho que todo mundo teve essa impressão, né? Aham. Realmente, muitas pessoas me falaram, e eu tive muito isso, né? Uhum. Aquilo que estava assim, sem mexer, né? Que Sim. não tinha tempo, né, para ver que estava lá, de repente apareceu com tudo, né? Sim. É o que a gente fala, né? A arte não é terapia, mas é terapêutico às vezes. É total Então, terapêutico, total. então isso é bem importante. Pensando nesse sentido que a gente está conversando, gente, se alguém tiver perguntas e coisas que queiram comentar ou mandar aqui, fiquem à vontade, mandem no chat, a gente está indo para os 15 minutos finais, mas dá tempo, mandem perguntas. Uhum. E eu tenho uma última pergunta, que é, pensando o movimento que está acontecendo no teatro, né? Porque aí eu tenho que falar do teatro, que é o meu lugar de atuação e de profissão. A Uhum. gente tem agora essa adaptação do teatro, que a gente ainda não tem um nome, eu não sei se isso é tão importante, eu acho que é mais importante focar no que a gente está fazendo mesmo, que é o teatro ocupando muito mais frequentemente esses espaços virtuais. Então, eu queria que você comentasse como você enxerga isso, porque você tem desses dois lugares, e desde tudo, assim, sabe? Das dificuldades técnicas, né? Porque a gente não está acostumado a gravar, então a gente faz no ao Uhum. vivo, e são outras técnicas de tudo, de som, de iluminação, de tudo. E como que você enxerga essa relação do teatro com o audiovisual, agora que estamos mais presentes nesse lugar online e virtual? Certo. É, bom, acho que, assim, tem essa razão, né, para tudo isso ser chamado de arte. Tem algo que une tudo isso. E eu acho que isso, a experiência artística em si, né, o fato de ser considerado algo artístico, ser classificado como arte, ele é muito anterior, assim, e vai muito além de qualquer outra classificação que a gente puder fazer nesse sentido, né, dos diferentes tipos de arte, né. Tem coisa que une tudo e pronto, né. Eu tive uma vez durante essa quarentena, né, porque eu estava meio ocupado com o TCC, Uhum. mas eu tive uma vez nessa quarentena a experiência de pegar um desses teatros, né, online. E eu achei assim bem legal, bem interessante a experiência. E aí você fala, é teatro? Não sei, é cinema? Não sei também. Sim. É curta-metragem? Mas, assim,
isso realmente eu acho que não importa muito. Eu acho que se a gente quiser colocar muita caixinha, né, nas coisas, as coisas, na verdade, dentro de caixinhas, assim, a gente acaba perdendo um pouco dessa intuição que nos leva à experiência artística de determinadas formas e maneiras, né, do jeito que ela quiser se manifestar naquele momento. Vai também nisso a ideia, né, da diferença da atuação para cinema e para teatro. Depende, né, daquilo que quiser ser expresso através da arte naquele momento. Então, eu acho que é isso, é deixar a intuição e a experiência artística livre para se manifestar da forma que ela encontrar e do jeito que ela quiser naquele momento. E realmente, depois, se fizer um formato padrão, né, que possa ser seguido, a gente arranja um nome depois, né? Eu sou dessa Exato. ideia mesmo também. No começo eu estava me prendendo muito a isso e eu assistia as coisas e aí ao invés de aproveitar mesmo, desfrutar dessa experiência que é muito diferente, eu ficava muito mais Uhum. nesse lugar de, mas isso não é teatro, mas isso é teatro e tudo mais. E aí eu percebo que isso é uma coisa que a universidade, a academia coloca na gente, né? De querer dar nome para tudo, de querer entender 100% de tudo e etiquetar e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa meio acadêmica, eu tenho essa sensação. É, E acho que esse nome surge depois, né? Daqui uns anos, daqui um tempo, a gente vai ter mais para dizer e para, não sei, para compreender dessa situação que a gente está vivendo depois, e não agora. Acho que agora a gente está nessa fase de viver isso. E aí depois a gente uhum, se preocupa em dar nome a isso. sim, total. Classificação, ela tem utilidade, né? Ela tem Claro. alguma utilidade, mas ela só não pode prender nada, né? Sim, sim. Eu quero aproveitar para dizer para as pessoas que estão aqui assistindo, se vocês são do teatro ou não, aproveitem esse momento, valorizem os artistas que estão fazendo trabalho online, não só por isso de conhecer e de explorar, que isso é muito importante, é muito interessante, mas também para apoiar esses artistas que muitas vezes não têm patrocínio nenhum e que fazem os seus trabalhos porque tinham uma agenda e tinham programações, assim como o grupo que eu faço parte aqui, o Núcleo 2, tinha uma agenda para esse ano. E aí tá todo mundo se adaptando como dá. Então eu acho que é importante a gente apoiar também esses artistas e consumir essas ofertas todas que vêm na medida do possível para colaborar com esses artistas, assim, isso é bem importante. E, e vale muito para eles, né? Isso ajuda muito esses artistas, Boa, boa, né? total. Sim. Olha, Uhum, a gente não teve perguntas aqui, a galera tá tímida, mas tudo bem. Eu uhum. acho que eu cumpri todas as nossas perguntas que tinham. Estamos indo para os 10 minutos finais, então eu quero te agradecer depois para te dar a palavra, para você encerrar e falar o que você acha importante, enfim, fechar a conversa. Eu quero agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo que tem assistido até aqui. Lembrar que esse projeto só acontece porque tem pessoas que assistem e que se interessam, porque senão ele já teria acabado. Então, que é muito importante a colaboração e a presença de todo mundo. Agradecer os convidados, agradecer o Ricardo de ter topado de conversar com a gente. Foi muito importante, eu acho que a gente sai dessa conversa com muitas questões para pensar e para problematizar por aí, que eu sou da problematização. E, Tem que ser, e é tem que isso, ser. obrigada. Em nome do Núcleo 2 eu agradeço a você, a todos que entraram e saíram ou que estão aqui. E lembrando que esse vídeo dessa conversa está salvo, vai ficar salvo no nosso Instagram e também no YouTube. Então, se você quiser rever essa conversa, se você chegou na metade ou no final, e se você quiser acompanhar outras conversas, elas estão lá no nosso perfil. Agora eu vou ficar quietinha, que eu falo demais. E aí você pode ficar à vontade, Ricardo. Pode falar tudo que você acha que a gente não tocou, e esses minutos são seus. Nossa, tudo que a Uau, gente não tocou. Não, ok. mas eu vou só. É, bom, só desculpa que eu tô tremendo pra caramba aqui, que eu tô no pau de selfie. Tudo bem. É, bom, eu acho que a gente como artista, né, de qualquer uma das áreas, tem que pensar algo assim, né? Até Stanislavski coloca essa questão, né? Se eu amo a arte em mim, né? Ou se eu me amo na arte, né?
Se a gente sente, né, uma chamado para essa ideia artística, né, de se expressar artisticamente, então que seja algo que a gente vai expressar assim com toda a intuição e daquilo que tem mais profundo dentro da gente, aquilo que a gente não consegue colocar em discurso, não tentar colocar o discurso na arte, mas fazer o contrário, deixar a arte emergir com um discurso que vai vir intuitivamente, para ficar algo que não vai vir só da nossa época, algo que não vai ficar só para aqueles que já concordam com a nossa ideologia política, mas algo que vai muito além, que vai comunicar com pessoas de uma maneira extracultural, né, e extra nossa época. Então, o que, que a gente pode contribuir com a nossa arte, né? Como que a gente pode expressar nossos conflitos pessoais, sociais e pré-culturais através da arte, que seja algo assim para a gente ficar pirando nisso e tentar trabalhar em cima disso de uma maneira distributiva, no sentido de como que isso pode gerar algo bom na vida do outro, e não só na minha, porque senão eu vou ficar sempre num pêndulo, como Schopenhauer fala, né, entre sofrimento e tédio. Eu nunca vou ficar satisfeito com as minhas realizações. Mas se eu ver que a minha realização teve impacto na vida de alguém, aí isso vai me motivar a trabalhar cada vez mais, e não só por mim, mas pelo outro. Então é isso. É isso, arrasou. Não vou falar mais nada. Acho que fechou super bem. Concordo com tudo. Convidar as pessoas que estão aqui para continuar assistindo a programação do Núcleo 2, do restante do mês. Você também, senhor Ricardo. E a gente vai conversando e que essas conversas, essas trocas se perpetuem, né? Não terminem junto com esse vídeo que vai acabar daqui a pouquinho. E é isso. Muito obrigada de novo. Estou muito feliz. Foi ótimo agradeço. falar com você. Foi um prazer. Nossa, eu amei, obrigado. Valeu demais. Muita honra para mim estar Imagina, fazendo parte imagina. disso. Obrigado. Obrigada, obrigada. Aí você encerra agora e salva no Tá, seu IGTV, tá bom? eu vou conseguir. Eu não vou excluir o vídeo. Eu vou Vai dar conseguir. certo. Vai dar. Tá bom, gente. Tchau, obrigada. Boa noite para Tchau. todo mundo. Um beijo. Valeu, Karina. Valeu, gente. Tchau. Tchau.